Boa noite, sejam todos bem-vindos a Quintas com Péricles Ramos, o seu canal de estudo da Bíblia aqui na internet. É a sua primeira vez? Que Deus te abençoe e que você encontre as respostas para a sua vida e para o seu coração. Aproveito e convido você a se inscrever no canal, pois assim você vai poder interagir no chat, fazer pedidos de oração, deixar seus comentários e fazer novas amizades. Estamos em uma campanha para alcançarmos o número de 3.000 inscritos. Essa plaquinha que você está vendo acima, até o dia 25 de dezembro. Posso contar com sua participação? Você talvez se pergunte, mas como? É muito fácil. Além de se inscrever, envie este vídeo para alguém que conheça e que precisa ouvir uma mensagem de paz, conforto e esperança. Estamos em uma série que está simplesmente maravilhosa, intitulada Caminhos da Sabedoria. Ela é baseada no livro bíblico de Provérbios. E a cada semana recebo um convidado especial que apresenta uma mensagem baseada em um capítulo deste livro. Hoje vamos estudar o capítulo 16. O capítulo 16 é um conjunto de ensinamentos que aborda a sabedoria, liderança e influência divina nas ações humanas e a importância de buscar o caminho de Deus em nossas vidas. O capítulo começa enfatizando a soberania de Deus, destacando que, embora possamos fazer planos, é Deus que direciona nossos passos. Isso ressalta a dependência de seres humanos de Deus em sua jornada. Discute a importância da retidão, da justiça, valorizando a humildade e alertando contra a arrogância que pode levar à humilhação. A busca por conselhos sábios é realçada, é encorajada como um recurso valioso para tomar decisões e evitar erros. Em resumo, o capítulo 16 trata de temas como a soberania de Deus, a importância da humildade, a busca por conselhos sábios e o valor da comunicação gentil e a necessidade de escolher cuidadosamente o caminho a seguir, reconhecendo que Deus é o caminho. Deus é o caminho da vida e da sabedoria. Assim, eu convido você a se juntar a nós no estudo desta semana. Vamos lá? Caminhos da Sabedoria, um estudo sobre o livro de Provérbios. Junte-se a nós na descoberta e aprendizado e comece a trilhar seu próprio caminho da sabedoria. Hoje estou recebendo um amigo especial, pelo qual tenho uma grande admiração. Boa noite, meu amigo pastor Jairo Emerick. Que alegria, Péricles, poder estar contigo nessa Zoom, meu amigo. Que bom estar aqui no seu canal, participando do seu projeto. Você que é uma pessoa fantástica, que partilha a Bíblia com muita gente. Alegria, amigo, depois de muito tempo. Tudo bem, muito bem. Para você que não sabe, eu conheço o pastor Jairo há uns bons aninhos, hein? Não, talvez seja melhor não dizer. Olha, eu ia dizer 50 anos, meu amigo. Sabe o que é, pastor? É que eles não sabem que nós somos colegas, assim, colegas de maternidade, não é mesmo? Na idade madura que já temos, está tudo muito bem resolvido. Idade não é problema. Já tem um tempinho que nós não nos encontramos pessoalmente. Eu acho que a última vez foi lá em Belém. Não. Goiânia, não foi isso? De Goiás eu fui para a Bahia. A minha trajetória foi Centro-Oeste, Goiás, depois São Paulo, depois Pará, Maranhão, Pará, região amazônica toda, depois voltei para Brasília, Goiás, Bahia e agora me aposentei em Sergipe. Estamos aqui em Sergipe. Nos apaixonamos, Péricles, aqui por Sergipe, uma cidadezinha fantástica. E compramos casa e estamos aqui. É daqui para o céu. Que maravilha, hein? Olha que eu estou querendo ser o seu vizinho, tanto aqui quanto lá no céu, hein? Puxa, então bem. Amém, amém. Tá Mas bom. você é do sul da Bahia, né? Não, sou do Rio de Janeiro. Meu pai que é daquela região sul, ali na cidade de Itabuna, Ibicaraí, Floresta Azul. Aliás, ele tem uma boa memória, além de inteligente. Eu posso contar aqui um segredinho? Amigo, fica à vontade.
Eu me lembro, quando nós estudamos juntos, ele sempre tirava 10 em todas as matérias. Mas um certo dia ele tirou 9,5. Olha, ele ficou triste, ele chorou, ele ficou desapontado porque tirou 9,5. Todas as notas eram 10 e um 9,5. Olha, Pérez, você está sendo muito bondoso, muito generoso comigo. Isso deve ter sido um ano só da minha vida acadêmica. Pois é. Mas agora eu estou te olhando aí, e estou percebendo assim que você está com uns olhos diferentes. Você tem olhos verdes, mas agora você está com os olhos brilhantes, né? Parecendo assim um ser mitológico, né? Com esses olhos chamejantes. Me explica isso aí, meu amigo. De Apocalipse, né? Aqueles olhos penetrantes, chamejantes. Iluminantes, reflexivos. Ah, isso aí. Reflexivos, não, refletivos. Refletivos, é. Eu estou brigando com a minha iluminação aqui, Péricles. Não se preocupe com isso, não, meu amigo, porque agora todo mundo que olhar para você já vai entender rapidamente o que está acontecendo. Mas, meu amigo, a conversa está boa, mas nós queremos mesmo ouvir a palavra que você vai transmitir para nós nessa noite. Mas, como você já sabe, antes de começar, nós sempre fazemos uma oração. Então, vamos pedir a orientação de Deus para o estudo desta noite. Muito obrigado, Senhor Deus, por todas as tuas bênçãos. Muito obrigado por teu amor, teus cuidados e pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar a tua palavra. Por favor, Senhor, derrama teu Santo Espírito para que possamos compreender as grandes verdades ali contidas. Principalmente, suplicamos que o Senhor possa utilizar o pastor Jairo para que esta mensagem não seja a mensagem dele, a mensagem do seu coração, mas que seja uma mensagem inspirada por ti, para nos dar força, nos dar conforto, ânimo em nossa vida, em nossa caminhada cristã. Essas bênçãos nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor Jairo, esses momentos agora são contigo. Tá bom, será um prazer. Olha, antes de mais nada, Provérbios é um livro fantástico por várias razões. Provérbios compõe os livros poéticos e sapienciais. A Bíblia tem divisões diferentes, né? Então, ela tem história, ela tem poesia, ela tem profecia, enfim, ela tem gêneros literários diferentes. E Provérbios faz parte dos livros poéticos e de sabedoria, sapienciais. São máximas, são refrões, são ditos, são poemas que retratam a sabedoria de um povo. Todas as culturas, todos os povos têm os seus provérbios. Mas por que Salomão, os provérbios de Salomão recebem um destaque especial e são alvo agora do conhecimento como um todo? Primeiro, porque Deus deu a Salomão, o autor da grande maioria dos provérbios, uma dose especial de sabedoria. E ele retratou essa sabedoria escrevendo. Segundo, porque os provérbios de Salomão têm um cunho moral e espiritual. Tem muitos provérbios que são aí ditos populares no Brasil e, diríamos assim, cultura inútil. Não tem tanta razão de ser. A gente escuta, casa de ferreiro, espeta de pau. Tá ensinando alguma coisa, mas está destituído de um ensinamento religioso, moral, que realmente vai construir. Né? Citei apenas um exemplo. Por que mais Provérbio de Salomão é importante? Porque faz parte do cânon bíblico. Deus instruiu, iluminou, inspirou homens, como você e eu, mas homens escolhidos por ele. E deu a eles um discernimento espiritual para transmitir aquilo que Deus gostaria. Então, a linguagem da Bíblia é humana, mas o pensamento é divino. A cultura bíblica é divina. Havia uma conexão entre esses autores e a mente infinita de Deus. Então, Salomão não é apenas uma sabedoria, um livro de sabedoria. Há um plus, que é justamente essa iluminação que Deus deu para, em milhares de provérbios, milhares e milhares de provérbios da cultura judaica, cristã, antiga, ele separar aquilo que faz sentido e que pode ajudar na conexão do homem com o seu Deus. Então, provérbios transmitem a antiga herança de sabedoria de Israel. Quando eu falo, Périx e demais ouvintes, de sabedoria de Israel,
Eu me lembro que Deus, ao chamar Abraão, Isaac, Jacó, e dessa descendência fazer uma nação, era o projeto de Deus, ele formou um povo. E por que Deus escolheu Israel? Por alguma razão. Ele é Deus. Mas Deus não queria apenas iluminar a vida desse povo, Deus queria alcançar o mundo inteiro, porque o projeto de Deus não é com exclusividade para A ou B, não é para raça, sexo, cor. Não, Deus não faz essa distinção que tantas vezes fazemos. Ele queria alcançar o mundo, mas a estratégia de Deus foi alcançar através de Israel. Deus faria de Israel uma nação tão especial que seria cobiçada, desejada. O mundo olharia para Israel, vendo a sua prosperidade econômica, a sua agricultura, a sua lavoura, a sua criação, o seu método de governo. Um governo tem um rei, mas tem um sacerdote. Então, era um reino sacerdotal. É uma teocracia. Deus falaria através dos seus profetas, Deus mandaria os seus profetas, Deus iluminaria o rei para que ele fosse um representante seu. Então, e por que eu estou dizendo isso? Porque Provérbios faz parte de uma cultura, de um desejo divino de alcançar uma nação e o mundo através dessa nação com a sua sabedoria. Os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, assim chamado, ele reflete uma série de leis que Deus deu para aquela nação. Se a nação tivesse seguido as leis como Deus gostaria que ela tivesse sido, ela não estaria certamente nos conflitos que está vivendo hoje. Por quê? Porque o plano de Deus era muito melhor. E isso não é uma crítica a Israel, por favor. Estou apenas dizendo que, quando o ser humano foge dos princípios estabelecidos por Deus, quando o ser humano não está plenamente conectado com Deus, quando ele descarta a metodologia tão melhor que Deus propôs para ele, ele só tem a perder. Então, quando a gente ouve Provérbios, a gente ouve Salomão, a gente ouve as leis diversas, a cultura bíblica, as instruções proféticas, nós só temos a ganhar em todo sentido. Bom, você me pediu que falasse um pouquinho sobre Provérbios 16. Provérbios 16 tem 33 versos. Eu vou destacar aqui 3, 4 no máximo, e você vai me ajudar a controlar o tempo, porque quando tiver, me sinaliza. Primeiro verso, que você já puxou aí para a nossa consideração. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem de quem? Do Senhor, querido ouvinte, do Senhor. O coração planeja, o Senhor executa. E o verso 9, o Provérbios também aqui do verso 9, ele é paralelo, ele é complementar. Diz assim, o coração do homem traça o seu caminho. No verso 1, pode fazer planos. Aqui, traça o seu caminho. Mas o Senhor lhe dirige os passos. Eu achei muito interessante porque a resposta certa vem do Senhor ou o Senhor lhe dirige os passos? Quando eu traço o meu caminho, eu traço as linhas gerais, eu estabeleço onde eu quero chegar. Semana passada eu estava em Brasília e hoje eu estou aqui. Eu coloquei no Google e ele disse, eu coloquei aí no Waze, no aplicativo de localização, e ele me apontou, me deu a quilometragem, me deu aí 2, 3 rotas alternativas, eu decidi a minha e tal. Mas o aplicativo não me explicou cada parada, cada posto, cada restaurante. O aplicativo não diz quanto tempo eu vou parar, não vai. Quer dizer, eu tenho que fazer escolhas. O aplicativo me dá a direção, ele me dá a quilometragem, ele me dá as informações básicas para o meu percurso. Mas eu tenho que fazer opções, eu tenho que tomar decisões ao longo do percurso. Então, aplicando, o coração do homem faz planos, eu tenho sonhos, eu tenho planos, todos nós temos, isso é combustível para a vida. Se nós deixarmos de sonhar, nós morremos. Morremos quando deixamos de sonhar, quando deixamos de projetar, quando deixamos de estabelecer metas. Então, a vida é composta de decisões, de metas. O coração humano faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Ou o Senhor lhe dirige os passos. O plano é o geral, os passos é o micro. O macro, eu faço com a iluminação do céu. O micro, eu preciso agora. Eu preciso do Senhor, em outras palavras, tanto nos planos grandes como nos pequenos. Eu preciso do Senhor, da iluminação dele, da sabedoria do céu, ao projetar a minha carreira, decisões importantes, a minha religião, decisão importante, a companheira da vida, o companheiro da vida. Essas talvez sejam as mais importantes decisões que nós temos que tomar.
Seguir ou não seguir a Deus? Que carreira eu vou seguir? Eu preciso de sustento, eu preciso do meu ganha-pão. E, eu posso fazer a opção de ficar sozinho, sozinha, você. Mas se você planejou estar com alguém, você precisa de iluminar essa sabedoria divina para ser a pessoa certa e para escolher a pessoa certa. A gente, às vezes, quer perfeição no outro, né? Quando Deus é um desafio, a gente ser o cônjuge, ser a pessoa que também o outro precisa. Então, sabedoria divina para fazer as decisões. Os passos são dirigidos por Deus. E como é bom, Félix, como é bom, querido ouvinte, ter a vida dirigida por Deus. As coisas grandes da vida, a escolha do curso, teologia, Deus dirigiu. Eu tenho absoluta certeza que Deus dirigiu tudo. E dirigiu através de processos vastos. A escolha da companheira da vida, foi Deus quem colocou a Gilza na minha vida. Eu não tenho dúvidas disso. Então, a gente não escolhe muita coisa, você não escolhe quem são seus pais, você não escolhe a sua genética, você não escolhe a cor dos seus olhos, você não escolhe a cor de sua pele, você não escolhe em que país você vai nascer. Mas você pode escolher com quem você vai casar, o que você vai fazer na vida, ter uma atividade que lhe dê prazer, além de rentabilidade, além de meio de sobreviver. Então, a profissão, a companheira, o companheiro e, sobretudo, a escolha de servir ou não a Deus, é você quem toma, sou eu quem tomo, e eu preciso da sabedoria divina. Então, eu diria para você, você faz planos, mas dê margem para que Deus cumpra a sua vontade. Você faz planos, mas não planeje sozinho, planeje com Deus. Você faz planos, mas deixe o elemento adicional dele. Eu li de Morris Venden um livro chamado Como Conhecer a Vontade de Deus. E Morris Venden fala, cada capítulo do livro é um detalhe que ele apresenta, um cristão experiente, Morris Venden, americano, e ele então, eu me lembro de um capítulo que ele fala sobre as portas giratórias. O que são as portas giratórias? Lembra de porta de banco? Porta giratória. Às vezes, alguns banheiros têm aquelas alavancas, portas que giram, abre para um lado, abre para o outro, aquela mola. Portas giratórias. A vida tem portas giratórias. Você faz planos, daí a pouco Deus bota uma porta giratória, a porta se fecha, ou ela se abre, as circunstâncias mudam. Oportunidade de você refletir e buscar a Deus, oportunidade de você se conectar de novo, ou se reconectar com Deus, é oportunidade de você dizer, será que eu abandonei Deus no caminho em algum lugar? Será que eu comecei a andar por conta própria? Será que eu estou sendo autossuficiente? Será que não é Deus me puxando a orelha para me acordar, para me despertar? Será que eu não estou fazendo planos meio orgulhosos, meio egoístas, pensando em mim, e não tanto na vontade de Deus? Será que eu estou consultando o propósito de Deus para a minha existência? O coração humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Permita que Ele seja Deus em sua vida. Que Ele tenha a última palavra. Seria uma estupidez eu dizer que Deus é onisciente, sabe tudo, que Ele é onipotente, pode tudo, de eu dizer que Deus me ama profundamente como ninguém, e eu não executar a vontade dele. E eu não me submeter a ele. É uma insensatez. Por isso, Salomão diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Muito bem. Quantas vezes dizemos, se Deus quiser, né? Faz parte da cultura cristã brasileira, ou da religiosidade de um povo dizer, eu vou, se Deus quiser. E aí, até que ponto isso é retórico ou eu realmente me importo em saber qual é a vontade de Deus para segui-la, se Deus quiser? Sabe? Aonde está a dificuldade desse provérbio? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Em abrir mão da minha própria vontade para que a vontade de Deus se cumpra em minha vida. Para mim, a dificuldade é aí. Essa é a dificuldade. Muitas vezes eu quero demais alguma coisa, aquilo vira obsessão, aí não há margem para Deus falar. Se você quer demais alguma coisa, pare um pouquinho e reflita. A maior parte das compras precipitadas que a gente fez é porque nos pegaram de surpresa.
te apresentaram um produto assim de maneira fantástica e você, na ilusão, fez aquele negócio. Depois, foi uma encrenca. Faça planos, mas antes de fechar os seus planos, uma prece ao Pai. Partilhe com Deus. Sua vida vai ser mais assertiva, vai ser mais feliz. Você não tem absolutamente nada a perder se colocar Deus em todos os seus planos. Ok? Vou para mais um Provérbios, então. Provérbio singular. Aliás, eu queria contar uma historinha dentro desse tema e eu vou voltar a ele, então. Eu tenho um filho que é missionário. Missionário aonde, pastor? Missionário no Oriente Médio. Mas no Oriente Médio é onde, pastor? O Oriente Médio está em guerra, é. É lá para aquelas bandas mesmo. Ele está no Iraque. Já está há 8 anos no Iraque. E eu fiquei muito feliz, lisonjeado, quando o filho decidiu fazer teologia. Talvez ele tenha visto alguma coisa na vida do pai que o ajudasse a tomar essa decisão. Isso me trouxe, assim, muita alegria. Durante o seu período de formação, ele estudou na área de comunicação, estudou na área de teologia, e no meio desse processo acadêmico surgiu uma oportunidade de servir de maneira voluntária, fazer serviço voluntário no exterior. Quando eu soube de um projeto que a igreja tem de mandar pessoas voluntárias pelo Brasil afora, em lugares diferentes do mundo, eu perguntei se ele gostaria de fazer fazer parte de um projeto desse. Ele concordou em abrir mão de um ano do seu preparo acadêmico para ter aí alguns meses de preparo na América, para ir, em princípio, seria para a Ásia, para um dos países da Ásia. Estou exemplificando essa história de como é que Deus dirige a vida quando a gente permite. Depois de alguns meses de preparação, adaptação, orientação direitinho, ele e um grupo de mais alguns colegas foram para o aeroporto. A orientação da companhia aérea, um voo apenas por semana dos Estados Unidos para aquela cidade específica lá na Ásia, no continente asiático, e eles chegaram com meia hora de atraso no aeroporto. Meia hora de atraso para 3 horas de antecipação, ou seja, chegaram 2 horas e meia antes do voo. A atendente falou assim: nesse voo vocês não embarcam mais. Meu filho ficou decepcionado. Mas como embarca mais? Faltam 2 horas e meia. Pois é, faltam 2 horas e meia. A orientação da companhia é que chegasse 3 horas antes. Nesse voo vocês não embarcam mais. Bom, no Brasil a coisa não é bem assim, e o meu filho começou a argumentar. Daí a pouco ela disse: mas vocês brasileiros são todos iguais. Pensam que o mundo vai se curvar ao jeitinho de vocês. Isso aqui é América. Vocês, nesse voo, não viajam mais. Vocês não sabem como ele e os seus colegas voltaram injuriados para o hotel, para o lugar onde estavam hospedados. Perguntaram para Deus: Senhor, mas não é possível. O Senhor não sabia? Por que esse trânsito? Por que o Senhor permitiu esse trânsito? Por que o Senhor permitiu que as coisas fossem assim? Mas fazer o quê? Esperar mais uma semana. Naquela semana, o país entrou em conflito. Se tivessem chegado 3 horas antes, teriam viajado. E provavelmente teriam ter voltado, assim como algumas pessoas voltaram de Israel esses dias, por causa de um conflito armado. O coração do homem faz planos, mas é o Senhor quem lhe dirige os passos, se você permite que Ele o faça em sua vida. Vamos para outro provérbio. Provérbio, capítulo 16, 5. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que ele não ficará impune. Abominável é uma palavra pouco usada no nosso português. Numa outra versão, tradução bíblica, o sentido é o mesmo. A Bíblia tem diversas versões, porque ao se traduzir das línguas originais, o hebraico e o grego para o português, você pode usar sinônimos. Então,
O abominável pode ser também: o Senhor detesta o orgulhoso. Essa é uma outra versão. Então, abominável é ao Senhor o arrogante de coração, ou o Senhor detesta aquele que é orgulhoso. Vamos pensar um pouquinho no detesta. O Senhor detesta. A Bíblia não diz tantas vezes que o Senhor detesta. A Bíblia não diz aquilo que o Senhor não enumera. A Bíblia tem uma série de leis, a lei de Deus, os 10 mandamentos. Em princípio, o Senhor espera que os seus filhos entendam que a vontade dele, expressa através das suas diversas leis e orientações, são melhor para o ser humano. Mas há algumas coisas que chamam a atenção de Deus, que mexem com seu coração, que ele repudia com força muito maior. E Salomão está dizendo aqui: abominável, o Senhor detesta aquele que é orgulhoso. Vamos refletir um pouquinho sobre o orgulho. Por que o Senhor detesta tanto o orgulho? Porque ele talvez seja o pior dos pecados. Mas tem pecados maiores? Os pecados não são todos ofensivos a Deus? Pecado é desvio da vontade de Deus. Pecado é errar o alvo. Deus estabeleceu um alvo. Você joga a sua flecha completamente fora do alvo. Deus estabeleceu um alvo, um projeto para a vida, um projeto para o ser humano ser feliz. E quando o ser humano está em conexão com Deus e com a sua vontade, ele é muito mais feliz, ele vive muito melhor. Mas algumas coisas machucam mais o coração de Deus. Por quê? Vou explicar. O orgulho é irmão gêmeo da inveja e da cobiça. Inveja e cobiça são os pecados originais. Pastor, mas o pecado original não foi a maçã lá que Eva comeu e tal? Bom, a Bíblia fala de um fruto, mas eu estou falando do orgulho muito antes de Adão e de Eva. Por que o mal chegou aqui, no nosso planeta? Por que a tentação chegou aos nossos primeiros pais? Aonde ela nasceu? Nasceu lá em cima, nasceu no céu. E orgulho é aquilo que transformou o ser mais majestoso, lindo e inteligente que Deus havia criado, Lúcifer, em diabo e Satanás. Orgulho, inveja. Ele desejou a posição de Deus, ele desejou a posição de Cristo. A Bíblia chama de mistério da iniquidade. Mistério é aquilo que nós não podemos compreender. Eu não compreendo. Eu não compreendo, querido ouvinte, querido amigo, como é que num ambiente completamente perfeito surgiu a imperfeição, surgiu o pecado, surgiu o orgulho, surgiu a vaidade, surgiu a cobiça. Por isso Salomão diz que o Senhor detesta aquele que é orgulhoso. Porque o pecado separou Deus das suas criaturas perfeitas no céu. E depois Deus criou o ser humano com muito amor, com muito carinho, e o pecado também separou o homem do seu Criador. Hoje, nós não temos essa conexão visível, audível com Deus, como os nossos primeiros pais tiveram oportunidade. Por quê? Por causa do pecado. Foi o orgulho, foi a inveja que produziu tudo isso. Qual é o contrário, o antônimo, a antítese do orgulho? Eu diria que é a humildade. O contrário do orgulho é a humildade. O apóstolo Paulo, falando sobre o que Jesus fez, a melhor incorporação de humildade está na pessoa de Jesus. Paulo falou, escrevendo em Filipenses, capítulo 2, assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele era Deus, e ele não se usurpou de ser Deus. Ele esvaziou-se da sua divindade, tornou-se homem, semelhante aos homens, pisou no pó da terra, nasceu de um lar pobre, humilde, nasceu em uma manjedoura, viveu com os homens, ensinou aos homens o caminho de volta ao Pai. Jesus é o símbolo de humildade. E um pouquinho antes de morrer, na sua morte de cruz, reuniu seus discípulos para a última ceia, e Jesus, naquela ceia, um servo, um criado deveria lavar os pés. Jesus
fez o papel de servo, tomou a toalha, tomou uma bacia e lavou os pés dos discípulos. Jesus queria, na verdade, lavar o coração de cada um dos seus discípulos. Ele é o símbolo de humildade. Quando você é humilde, você está se espelhando em Jesus. Quando você é orgulhoso, arrogante, você está se assemelhando com o grande adversário de Deus. Por isso, Salomão diz: o Senhor detesta aquele que é orgulhoso. Como é que eu sei que eu sou humilde? Quando você diz assim, eu sou humilde. Primeiro sintoma de que você está muito longe da humildade. Deixa eu contar para vocês. Eu tenho lá no Iraque 2 netinhos. A Lailinha, de 5 aninhos, e o Noah, de 2 aninhos, de 3 aninhos. A gente estava, do nada, assim, conversando sobre uma coisa ou outra, sobre doar brinquedos para outras crianças pobres, aquelas conversas assim que a gente vai ensinando para os filhos, para os netos e tal. A Lailinha vira para o vovô e diz assim, para mim, diz assim, vovô, nós somos muito humildes, né? Nós somos muito humildes, né, vovô? Nós somos humildes, vovô? Ah, que coisa. Só de um coração puro e inocente que a gente pode aceitar a humildade como sendo natural, nossa mesmo, né? Isso, nós não somos humildes por natureza, só quando Deus está presente na vida nós somos humildes. E eu quero fechar a minha fala com mais um provérbio. Eu quero ficar agora com o verso 21. O sábio de coração é chamado prudente e a doçura no falar aumenta o sabor. Perdão, saber. A doçura no falar aumenta o saber. Esse provérbio é paralelo com o do verso 24, que diz: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Imagina, palavras como favos de mel, doce para o paladar e remédio. Terapia, palavras agradáveis são terapia. Gente, isso é bom demais para ser verdade. E é verdade, porque todo mundo é testemunha disso. Eu tenho um amigo apicultor, Valdomiro, mora em Barreiras. Ele me presenteia quando a gente tem oportunidade com favo de mel. Ele coloca dentro de um recipiente aí mais ou menos 1 quilo de favo de mel. Eu me delicio cortando um pedacinho desse favo de mel com cera, colocando na boca e degustando de maneira lenta. Que delícia é o mel, é o favo de mel. E que delícia são as palavras agradáveis. Quanta sabedoria Deus nos disponibilizou dizendo que palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Doçura no falar, palavras agradáveis, remédios fantásticos. Quanta gente amargurada pelos reveses da vida. Como palavras agradáveis fariam bem para essas pessoas. E quão desafiador é esse provérbio para mim, usar sempre palavras agradáveis. Tiago fala, em Tiago 3, verso 2, quem não erra no falar é homem perfeito. Salomão pega pesado com todos nós, porque, na verdade, quem não peca em palavras agradáveis ou na falta delas, as pessoas que a gente mais ama são as pessoas, via de regra, com quem nós somos mais duros, mais ríspidos. Mulher, marido, filhos, pais. A intimidade destrói os filtros e nós agredimos essas pessoas. Tem muita gente aí no psiquiatra, no psicólogo, por agressividade nas palavras. Salomão tem muita coisa para nos ensinar. Melhoremos o mundo com o nosso falar, ou pelo menos o nosso mundinho, mais próximo de nós, da nossa casa. Os benefícios são incalculáveis. Eu, há 3 meses atrás, precisei alugar um carro para visitar o meu sogro. Ele estava terminal. E nós alugamos pela internet, mas eu tinha que ir agora ao aeroporto de Aracaju para pegar o carro. O atendimento, a locadora tem o seu estacionamento ali do lado, e eu tinha que passar pelo balcão. Cheguei já com pressa, porque eu queria viajar e chegar no mesmo dia, eu tinha pressa, e uma pessoa estava sendo atendida.
e demorou mais do que era a previsão. E essa pessoa se estressou muito e tratou mal a menina que era operadora, e essa menina, muito profissional, engoliu a seco, tirou por menos, atendeu bem o cliente, sabe? Pouca gente teria a paciência que ela teve para não se destemperar com aquele cliente. E eu já estava impaciente, nervoso, mas falei assim em oração, falei baixinho para Deus: Senhor, essa moça não é culpada, não posso ser mais um para estragar o dia dela. Me ajude a fazer diferente. Quando o camarada saiu, eu disse para ela: filha, ninguém merece passar por aquilo que você passou. Parabéns pelo seu profissionalismo, pela sua calma, pela sua tranquilidade para administrar bem esse problema. Pouca gente faria aquilo que você fez. Gente, foi o alívio da pressão que essa menina precisava. Ela respirou fundo, assim, como quem diz. Aí, alguém viu, alguém vê, alguém viu, alguém reconheceu. Ela ficou tão feliz pelo reconhecimento que disse assim: o senhor podia ter também me tratado mal, o senhor deve estar com pressa, mas o senhor enxergou um ser humano que estava aqui aflita e sofrendo nessa situação. Olha, o menos que eu posso fazer agora para lhe compensar por essa gentileza toda, por essa paciência que o senhor teve, é fazer um upgrade. O senhor alugou um carro popular, o senhor vai levar um carrão. Eu tenho aqui 3 opções para lhe dar, e eu escolhi aí um senhor carro e fiz uma viagem muito boa. Porta-malas muito melhor, um carro com muito mais tecnologia, fiz uma viagem ótima, porque Deus me deu a sabedoria para usar palavras agradáveis. Palavras agradáveis abrem portas que jamais seriam abertas de outra forma. Palavras agradáveis desmontam pessoas que estão armadas contra nós. Palavras agradáveis refazem relacionamentos. Palavras agradáveis têm um efeito terapêutico no corpo e na alma, como poucas outras coisas mais. Desafio para você, desafio para mim. Pedir sabedoria a Deus para usar palavras agradáveis, sobretudo em dias onde as mentiras e as fofocas recebem um novo nome agora: fake news. Palavras mentirosas, caráter sendo destruído, a inteligência artificial usada para o mal, pegando a nossa imagem e a nossa fala com um conteúdo que não é nosso. Pessoas estão fazendo isso. Essa semana semana passada eu conversava com o Dr. Rodrigo Silva, arqueólogo conhecido de muita gente. Fiz 2 viagens com ele, uma para Israel, outra para a região das 7 igrejas da Ásia, aquela região ali do Oriente Médio também, né? E agora eu escutei o nome dele ser citado em um programa e perguntei: doutor Rodrigo, o senhor falou isso? O senhor pediu ajuda para fulano de tal, que está usando o seu nome, dizendo que ele fez uma descoberta arqueológica fantástica e pediu que você traduzisse do hebraico antigo para ele um texto? Ele disse: isso é inteligência artificial, não tenho nem com quem brigar. Eu não conheço essa pessoa não existe, isso é inteligência artificial. Fiquei estarrecido de escutar isso. O que as palavras mentirosas fazem, destruindo a reputação de pessoas. E como as pessoas, muitas vezes você recebe a notícia que nem checa a origem, você não sabe da veracidade dessa fonte, você repassa essa informação condescendendo com palavras que não vão construir e que não vão edificar ninguém. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, pelo amor de Deus, seja portador de palavras doces que são remédio para a alma e são remédio para o corpo. Eu termino dizendo 3 coisas que nós falamos aqui. Primeiro provérbio: o coração do homem faz planos, mas é Deus quem dirige a vida. Permita que Deus dirija a sua vida, cada passo e cada detalhe. Você só tem a ganhar. Segundo provérbio foi um puxão de orelha que Salomão nos deu. Orgulho, o orgulho, irmão da inveja, pecados que destruíram
um ser perfeito criado por Deus e que estão destruindo tantas vidas aqui na Terra. O contrário de orgulho é humildade, que é o sentimento de Jesus Cristo. Humildade, só uma pessoa, sabe, com o Espírito de Deus na vida para ser humilde de maneira natural. Deus pode nos dar essa humildade, que é essa graça preciosa que há em todo aquele que reflete o caráter de Cristo. E finalmente, palavras agradáveis são terapia. Meu desejo, meu querido irmão, amigo, é que você e eu sejamos agentes de Deus para melhorar o mundo, o nosso mundinho do lado e o mundo mais amplo também, sendo portadores de palavras agradáveis que são terapia divina para o corpo e para a mente. Você quer falar com Deus e dizer para Ele que esses ensinamentos de hoje precisam ser incorporados na sua vida? Esse é o desafio que eu tenho para mim. E eu quero compartilhar com você esse desafio. Você aceita uma oração? Se aceita, eu te convido mais uma vez a fechar os seus olhos para nós falarmos com Deus e agradecermos pelos ensinamentos preciosos da sua palavra. Deus querido, obrigado por mais uma vez ter estado aqui com o Péricles em seu canal e ter estudado a tua palavra. O Senhor deseja guiar os nossos passos, os nossos projetos, os nossos sonhos. Nós permitimos, Senhor, seja o Deus da nossa vida e guie os nossos passos. Dá-nos humildade, tira o orgulho, a cobiça do nosso coração e desenvolve em nós as qualidades de Jesus Cristo, a humildade inerente de Jesus Cristo, e que as nossas palavras, Senhor, sejam palavras bem temperadas, adocicadas como o mel é para o corpo, para o paladar, que as palavras nossas sejam um cheiro de vida, sejam um bálsamo para pessoas, e que sejamos, através de palavras sábias, agentes teus para contribuir, para melhorar o mundo e para preparar pessoas para o encontro com Jesus Cristo. Dá a cada um dos teus filhos, dos nossos ouvintes, a tua bênção nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pastor Pérez, foi um prazer imenso ter estado contigo, amigo. Pastor Jairo, é sempre bom poder estar contigo, e principalmente o prazer de poder ouvi-lo mais uma vez. Eu não tenho palavras assim para expressar, além de um muito obrigado. Mas não é um muito obrigado comum não, viu? É um muito obrigado com letras maiúsculas. Que Deus continue te abençoando cada dia mais, meu amigo. Estamos às ordens. Vamos nos encontrar outras vezes. Quebramos o gelo. Agora para frente ficou mais fácil. E antes de concluir, eu quero fazer uma pergunta. Você está gostando desta série de estudo? Muito boa, não é mesmo? Então, se você perdeu algum dos episódios anteriores, basta acessar o canal Péricles Ramos e entrar na playlist Caminhos da Sabedoria. Assim, além de assistir o capítulo perdido, vai poder rever todos eles. Mas não guarde essa bênção só com você. Envie essa mensagem para alguém, para um amigo, para que ele tenha a oportunidade de conhecer mais o que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, não se esqueça de deixar seu like. Outro detalhe, não perca os programas das terça-feiras. São programinhas curtos, de apenas 5 minutos mais ou menos, e estão disponíveis sempre a partir das 17 horas. Mas não se apegue ao horário. Assista depois na hora que puder, porque vale a pena. Nele, você vai aprender como conviver com as pessoas, mesmo com aquelas pessoas chamadas pessoas difíceis. Vamos ficando por aqui, mas que Deus te conceda uma noite tranquila, uma noite de paz, sob a guarda dos seus anjos. Voltaremos a nos encontrar na próxima semana em Quintas com Péricles Ramos, na série Caminhos da Sabedoria. Um grande abraço.